Feita então essa saudação, eu também me sinto no dever de, antes de falar sobre a situação da construção civil no Brasil, eu preciso aqui fazer um relato, na verdade não um relato, mas um sentimento que há dentro de mim sobre talvez um dos maiores líderes que o Brasil perdeu, que se chama, ou que se chamava, Eduardo Henrique Accioli Campos. Eu queria que, por favor, você redobrasse a sua atenção, porque o que eu tenho a falar sobre ele, eu vou tentar ser sintético, mas preciso ser tocante, marcante dentro da verdade. É óbvio que Eduardo tinha erros. Estamos atentos também aos erros dele, Dr. Wilson, para aprender com os erros dele. Porque assim como eu, como você, ele era pecador. Mas gosto muito de uma passagem bíblica de São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele diz assim: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Se a gente tiver a sabedoria para examinar a vida de Eduardo Campos e observar suas virtudes e seus defeitos e aprender com eles, esse país tem muito a ganhar. Eu tive o privilégio de conviver com Eduardo por pouco tempo, mas um período intenso, no final de sua vida. E posso lhes garantir, como homem que está acostumado, apesar de tenro, de pouca idade que tenho, eu tenho apenas 38 anos, mas o meu dia a dia é lidar com pessoas, é descobrir talentos, é formar equipes, é formar time. Eu tenho um senso aguçado para isso muito forte, porque vivo de liderar. E dentro deste feeling, eu conheci poucos homens, seja no meu público ou no meu privado, com a capacidade de Eduardo Campos. Normalmente a vida dá grandes talentos às pessoas em determinadas áreas. Ele é um grande poeta, ele é um grande ator, ele tem a arte muito forte dentro dele. Mas normalmente os grandes artistas não têm a disciplina, não têm a gestão. É difícil você encontrar um ser humano que congrega a arte, poesia e ao mesmo tempo a disciplina, a força, o grande trabalho. Quando Deus dá isso a um ser humano, normalmente ele é um expoente. Me deixe citar alguns exemplos para vocês entenderem o que estou querendo pontuar. Se observarmos, por exemplo, para o mundo dos esportes, observe, por exemplo, Ayrton Senna da Silva, outro que se foi muito cedo. Senna não era apenas talentoso, não era apenas aquele recordista de pole position. Era aquele que acordava mais cedo, que buscava o profissionalismo, que tinha eficiência dentro de si. É por isso que ele foi o que foi e ainda hoje é considerado o maior piloto de Fórmula 1 da história. Se olharmos para o mundo empresarial, o homem que está em evidência hoje no Brasil chama-se Jorge Paulo Lemann. Lemann é exatamente isso. É aquele cara dos sonhos, das grandes ideias, de formar grandes times, da disciplina, mas também da arte. Lemann conseguia ser surfista e conseguiu se formar com louvor na maior faculdade do mundo, que é Harvard. Lemann conseguiu congregar poesia, arte, disciplina e estudo. É por isso que ele é o que é. Quando eu olhava para Eduardo Campos, Dr. Wilson, eu via isso. Eduardo tinha alma, Eduardo tinha coração, Eduardo tinha vontade, Eduardo tinha espírito, mas Eduardo tinha disciplina. Eduardo dormia 4 horas por noite, trabalhava 18 horas. Era uma coisa inimaginável aquele cidadão. Eduardo falava com a pessoa da favela, mas Eduardo falava com os bilionários, e os ambos o amavam. Em Pernambuco ele é assim. O Brasil não teve chance de conhecê-lo. Eduardo era um dos maiores oradores que vi dentro da política, mas era aquele também que sabia ouvir como poucos, a ponto de dar atenção ao jovem do Piauí, por influência do Dr. Wilson, e justiça seja feita também do Firmino Filho, que era amigo pessoal de Eduardo. Mas ele era um homem pronto a ouvir e a falar. Eduardo conseguia congregar a virtude da arte e da disciplina. E ouso dizer, se olharmos para a história desse país, que tem entre os seus quadros políticos as grandes referências Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, e mais recentemente pela sua grande popularidade quando saiu Luiz Inácio Lula da Silva,
Eu humildemente acho, doutor Wilson, que se Eduardo Campos tivesse chegado à presidência da República, ele teria se tornado o maior político que o Brasil já teve. Se eu entendo um pouco de gestão humana e o mínimo de história, porque eu vi ali a razão de um grande economista com a arte e a poesia de um verdadeiro estadista com profuso espírito público. Para terminar sobre Eduardo, eu preciso deixar aqui com vocês, na minha modesta visão também, já que ele não está mais conosco, qual é o legado que Eduardo deixa para a gente, ou para o Brasil, ou para todas as pessoas? Porque ele já se foi, mas as ideias dele não podem parar tendo em vista de quem ele foi. E eu coloco aqui 3 grandes pontos. Primeiro, valorização da família. Dialogamos muito com ele sobre isso, doutor Wilson, porque nós começamos pela Constituição Civil, mas ele gostou mesmo foi dessa questão da família. E às vezes a gente pensa que essa questão de valorizar a família é briga de religião, e não tem nada com religião. Eu estou falando de aspectos sociológicos. Deixa eu dar alguns números para você entender bem. 80% do sucesso escolar de um aluno não é a qualidade da escola, mas é a participação da família. É a mãe presente, é o pai presente, é acompanhando a professora. 80% do Instituto INSPER de São Paulo, que junto com a Fundação Getúlio Vargas é a maior faculdade de economia hoje no Brasil em termos de respeitabilidade. Jorge Paulo Lema, que acabamos de falar, certa feita a revista Isto é Dinheiro chegou para ele e perguntou assim: o que é que precisa ser feito no Brasil para melhorar a educação, Jorge Paulo Lema? Porque todo político fala em melhorar a educação. O que é que tem que ser feito? Em 2010 isso. Ele, pragmático como era, disse, muito simples, o presidente Lula está com uma popularidade altíssima, mande ele para a Rede Globo, todo dia dizia assim: mãe, olhe para o seu filho, mãe, acompanhe seu filho, mãe, esteja junto do seu filho. Queridos, se olharmos a recuperação dos tigres asiáticos, eu estou falando aqui de Coreia do Sul, de Singapura, de Japão, da colonização dos Estados Unidos, da Austrália, todos esses países, doutor Wilson, tiveram no centro de seu plano de governo a valorização da família. Como é que nós vamos enfrentar o maior mal da sociedade brasileira hoje, que é uma tragédia chamada crack, que está acabando com o povo brasileiro, acabando com as nossas vidas, se efetivamente o Estado não tiver como parceiro as famílias? E nós vivemos hoje no momento da pós-modernidade, onde o que está valendo não é o idealismo, mas é o padrão de consumo. As pessoas hoje, mais do que nunca, doutor, valem por aquilo que têm. É por isso que muita gente hoje está excessivamente deprimida, porque o que está globalizado não é o padrão de conhecimento, mas é o padrão de consumo. O jovem não se autoafirma na sociedade, porque ele não ganha aquilo que precisa, e ele então se deprime e entra nas drogas. Como é que o Estado vai virar isso se não tiver o apoio da família? E a família dos nossos dias hoje trocou presente por presença. Chegou a hora de não valorizar apenas o presente, chegou a hora de ter a presença. E quando olhamos para Eduardo Campos nesta área, para mim ele é marcante. A relação de Eduardo com Renata é um negócio extraordinário. A fidelidade que Eduardo tinha a Renata Campos era tão grande que ele chegava a ser ridicularizado tantas vezes. Os 3 filhos mais velhos da família Campos hoje estão todos 3 em universidade federal, 2 fazendo engenharia e 1 arquitetura, que é o João, o Pedro e a Maria Eduarda. Tem o José, que é bem mais novo, e o pequenininho, que é o Miguel. Mas em meio à agenda congestionadíssima que Eduardo Campos tinha, a família sempre foi o centro. E eu acho que um dos legados de Eduardo, e isso ia entrar no centro da campanha dele. Estou mentindo, doutor Wilson? A campanha não tinha começado ainda. Os horários políticos não tinham começado. Ele ligou para mim certa feita e disse: eu estou trabalhando a ideia da família em todo estado que vou. Isso vai fazer parte do centro da nossa campanha. Segundo grande legado que vejo de Eduardo, queridos, chama-se gestão pública. E não é difícil entender por que isso é importante. Observe bem e acompanhe comigo os números. Na década de 50, no governo JK, que obviamente fez muita coisa, 50 anos em 5, mas ele fez isso muito fruto de um endividamento da nação violentíssimo.
No período dele, a carga tributária brasileira versus produto interno bruto não chegava, doutor Zé Augusto, que gosta de número também, a 18%. Não chegava a 18%. O Brasil, então, começa a partir de JK, doutor Wilson, a ter déficit sucessivo nas suas contas. E a carga tributária, então, começa a aumentar. E nós migramos até 1988 com a Constituição, que aumentou muito as despesas do país, não obstante ter muita coisa interessantíssima ali, porque volta para o social, mas as despesas aumentaram muito. E em 1994, com o advento do Plano Real, que tinha uma inflação estupidamente alta e o governo precisava melhorar suas contas, o Brasil, então, chega a uma carga tributária de 37% do produto interno bruto, que é o que estamos vivendo agora. O que é que tudo isso tem a ver com gestão? Não dá mais para tirar da sociedade, porque o problema não são apenas os 37%, é que além de 37%, queridos, nós temos uma saúde sem qualidade, nós temos uma educação que não tem essa qualidade, nós temos uma segurança pública deficiente. Então o cidadão, muito para além do fato de pagar essa carga tributária altíssima, ele ainda tem que pagar uma série de outras coisas para viver. E como é que nós vamos resolver isso? Só se melhorarmos a qualidade do gasto público. Gestão pública precisa estar no centro do projeto de país. E o que me deixa assustado é que nós tivemos uma campanha no ano passado para presidente e para governo e nem se falou nisso. Não se tocou nisso. E que tudo isso tem a ver com Eduardo Campos? Tudo a ver. Observe bem. Eu hoje tenho uma amizade, doutor Wilson, fruto desses relacionamentos que vamos construir, com um cidadão chamado Vicente Falcone. Talvez você já tenha escutado dele. É o mentor em termos de gestão de Jorge Paulo Lemann. Brasil Competitivo, que ele presta assessoria, que é de Jorge Gerdau também, outro grande brasileiro na área de gestão. Foi muito bom o senhor ter citado Jorge Gerdau. O Instituto Communities, que é muito ligado ao Gereissat, que é outro grande grupo empresarial que também está voltando para a gestão, para a importância disso para a nação. Tivemos com ele, inclusive com o prefeito Firmino, terça-feira passada, o dono da Rede Globo esteve aqui, José Roberto Marinho, e o presidente do grupo Gereissat, tivemos na casa do Marco Pinto. Tanto o doutor Gerdau, que o doutor Wilson falou, tanto o Vicente Falcone, tanto o dono da Rede Globo, como o presidente do grupo Gereissat, esses 4 homens que hoje estão investindo o seu tempo dentro da filantropia para dar gestão pública ao Brasil, eles foram unânimes em dizer que Eduardo Campos foi um dos maiores exemplos de gestão pública que esse Brasil já teve. Meus amigos, essa minha admiração por ele vai porque eu fui lá conhecer. É impressionante o que ele fez. Incrível. Modelos de metas, de resultado, de parametrização, de toda terça-feira ter reunião de monitoramento. Coisas que chegam ao ponto que empresários de Pernambuco nos disseram, doutor Wilson, que o doutor Gerdau teve lá e quis contratar o Geraldo Júlio, que hoje é prefeito do Recife, para ir trabalhar na Gerdau, de pagar milhões para ele, porque ele nunca tinha visto um negócio daquele. Esse país clama pela qualidade do gasto. Eduardo dizia, nós precisamos fazer mais, com menos e em menos tempo. Terceiro e último lugar, melhoria do padrão político. Talvez seja esse também um dos maiores dramas desse país. O Brasil hoje é ingovernável, doutor Rodrigo Martins, na minha modesta visão. Um país que tem 28 representantes na Câmara Federal, que associa minuto de televisão numa campanha, com a quantidade de partido que está na sua base, ele mata a qualidade do padrão político para depois a pessoa governar, mas mata na jugular. Porque o cara precisa de um minuto de televisão, senão como é que ele ganha? E depois que ele ganha, ele fez uma base muito grande. Então ele vai ter que pegar o Estado e dividir com tudo isso que ele fez. Isso arrebenta com tudo. Agora, Eduardo foi tão competente que mesmo com esse padrão político, ele conseguiu dar um padrão político em Pernambuco inacreditável. Sabe como é que ele fez isso? Ele, quando ganhou em 2006, ele entrou como terceira via, porque existia um grande bloco do PT, na época pelo senador, hoje senador Humberto Costa, e do outro lado o time fortíssimo de Jarbas Vasconcelos, que era o governador da época. Ele entrou como terceira via, desse tamanho, falando em cima de um caixote, que era o caixote 40, em praça pública.
Carismático que era, orador bom que era, bom de ideia, já tinha sido ministro, conhecia o presidente Lula, inteligentíssimo, se articulou e ganhou a eleição sem ter uma base partidária tão grande. Quando ele entrou nas secretarias chaves, no núcleo duro do governo, quem era o núcleo duro de Eduardo? Geraldo Júlio, Paulo Câmara, Tadeu Alencar. Já ouviram falar esse nome na política? Pernambuco não sabe nem quem é. Você olha secretários como Fred Amâncio, que ainda hoje está lá, como Roberto Tavares, presidente da Compesas, tudo gente jovem, gente nova, gente que não era do ramo de política, gente que não estava acostumado simplesmente com esse toma lá da cá. Mas Eduardo conseguiu montar um núcleo duro da sua política, um núcleo interno com um padrão político diferenciado. Associou isso à gestão que lhes falei e entregou a Pernambuco o que Pernambuco nunca viu. Governador mais bem votado em reeleição, 83%, saiu com 90% de aprovação do seu governo. Enquanto o governador foi, durante 7 anos e 4 meses, foi o governador que mais ganhou pela Datafolha, o melhor governador do Brasil. Único governador do Nordeste que conseguiu reduzir a violência no período em que foi governador, nos últimos 20 anos, porque a violência no Nordeste só tem crescido. Ele reduziu os homicídios no estado, em 40% e na Grande Recife em 60%. É daí então que vem esta grande popularidade dele. E eu preciso terminar dizendo aquilo que comecei. Eduardo era perfeito? Longe disso. Pecador como eu, como o senhor, como todos nós. Mas o princípio é examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. E se efetivamente temos respeito, em primeiro lugar, pelo Brasil, se queremos uma nação melhor para trabalhar e viver, inquestionavelmente, pelo respeito ao Brasil, por respeito à saúde, à vida e o legado de Eduardo, a valorização da família, a gestão pública e a melhoria do padrão político precisam ser semeadas e disseminadas Brasil afora. E penso que o PSB pode ser um grande partido nesta questão, porque Eduardo Campos foi presidente desse partido e tinha sonho de levar esse partido para a presidência da República. A tarefa é fácil? Não é fácil. Mas como o próprio Eduardo tinha o hábito de dizer, nós somos madeira de lei que cupim não rói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Uma salva de palmas à memória de Eduardo, por favor, gente.